Quando eu era molequinho, faz tempo, tinha uma modinha que se cantava no rádio que começava a aparecer e que dizia que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Os mais velhos, deve ser. Os mais velhos não, os mais gastos cantavam, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Quer dizer, o que aparenta ser e não é. Jesus ensinava e costumava, ao encerramento, em várias ocasiões, anotadas nos evangelhos, ele dizia que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Parecia uma incongruência, né? Porque afinal de contas, que veja quem tem olhos de ver. Quem é que não tem olhos de ver? Todo mundo tem. Quem é que não tem ouvidos de ouvir? Todo mundo tem. Mas ele dizia que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Porque atrás do que ele dizia havia mais que uma história, mais que um conto. Havia um fundo moral, havia um ensinamento espiritual que cada um deveria captar, entender, para não ficar pensando que aquilo fosse apenas uma historinha sem pé nem cabeça. Nós vivemos mergulhados num mar, num oceano, onde muita coisa existe e nós não vemos. Por exemplo, eu vi uma vez aqui em Jaú, faz muitos anos, um espetáculo de telepatia. Uma pessoa com os olhos inteiramente vendados dirigia um automóvel no centro de Jaú. É claro que naquele tempo não tinha o trânsito de hoje, mas o motorista de olhos absolutamente vendados, que era por sinal uma mulher, tinha que virar o automóvel na esquina de acordo com as dimensões, as larguras, as distâncias, para não bater o carro na calçada, no poste. Havia uma força, havia um fluido, uma energia que partia de um transmissor, que era uma outra pessoa, dizendo de uma forma telepática, que a gente não vê, mas está lá: vire à direita, vire à esquerda, vai em frente. E não é só telepatia. Ondas de rádio estão aí. E é interessante que vocês percebam o seguinte: onda de rádio, de televisão, de satélite, elas estão aí, essas ondas, e não se misturam. Curiosamente, uma frequência de tantos quilohertz ou quilociclos é respeitada porque ela funciona naquele canal que ninguém vê, que ninguém toca, que ninguém percebe, mas que está lá e que age nesse oceano que nos envolve, do qual fazemos parte, do mesmo jeito como os peixes fazem parte. E se os peixes falassem, eles, olhando para fora, diriam: como será que esse agente, esse pessoal
vive fora d'água. É o mesmo que nós perguntarmos: como será que o peixe vive dentro d'água? Ali ele come, bebe, vive, se multiplica dentro d'água. Mas como é isso? São forças, são poderes que fazem parte desse oceano no qual estamos mergulhados, do qual fazemos parte, sabendo ou não, conhecendo ou não. Existem coisas mais simples. Olha aí a eletricidade. Não vemos, não temos ao nosso alcance a eletricidade, mas ela está aí, produzindo seus efeitos, girando motores, acendendo lâmpadas. E essa noite passada, depois daquele vendavalzinho, apagou tudo. Não sei se foi na cidade inteira, mas no meu bairro apagou tudo. E aí a gente viu quanta falta faz a ação dessa energia, dessa força, que também nós temos. O magnetismo, documentado por Kirlian, um russo, que descobriu uma forma de fotografar o nosso campo astral, o nosso magnetismo, chamadas fotografias Kirlian. Tudo isso, gente, está aí. Essa energia que aparece nas fotos Kirlian, ora, na mesma pessoa, aquele campo magnético pode estar azulado, pode estar avermelhado, pode estar claro, pode estar escuro, porque depende do nosso mental. São energias, são forças que fazem parte do universo, que parece ser às vezes e não é. Por isso Jesus dizia: que ouça quem tem ouvidos de ouvir, que veja quem tem olhos de ver. Porque ele, na sua grandeza, sabia o que nós nem imaginamos, ainda mais há 2000 anos atrás. Ele próprio dizia que não podia dizer tudo, porque afinal de contas nós não suportaríamos, não entenderíamos, nós naquele tempo, se estivéssemos encarnados naquele tempo. Espiritualmente, existe uma multidão que não vemos, mas está aí. Os espíritas, quando a casa está vazia, com meia dúzia de gato pingado, eles se conformam dizendo: mas está assim de espírito desencarnado. Bom, evidentemente que está. E não vemos, mas esse universo está presente. Por que não vemos? Porque é uma outra dimensão, é uma outra realidade, que se avizinha muito da realidade terráquea. Mas está dissociada, separada da realidade puramente carnal. Mas está tão separada assim? Não. Tanto que não está, que essa multidão espiritual que faz parte da Terra e que está aí interferindo
no nosso dia a dia. Interfere e como interfere. Os grandes receptadores, como se fosse numa telepatia, mas agora de natureza mista, envolvendo o plano espiritual e o plano terreal, tem demonstrado essa realidade. Autores que de repente se põem a escrever grandes obras literárias, cujo pensamento jorra para eles de uma forma que eles mesmos não entendem. Músicos que criam grandes sonatas, óperas, peças musicais. O Aleluia de Handel, que é uma peça cantada no planeta inteiro. Aleluia, aleluia. Essa obra, chamada O Messias, do autor Handel, foi escrita em poucas horas. Como? Porque a espiritualidade, quando encontra o vaso, o médium certinho para transmitir uma informação, uma peça musical, uma peça de teatro, essa entidade espiritual bota por intermédio daquela mediunidade a coisa completa. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros. Eu, que não sou nada perto do Chico, mas que nem dá para pensar, eu fiz 2 livros. Como foi difícil fazer 2. O Chico preparou mais de 400. E outro dia eu estava com o Parnaso de Além Túmulo e comecei a ler um texto, uma poesia. Falei, isso é de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos foi um poeta paraibano que escreveu só um livro, chamava-se Eu. Esse livro dele tinha a característica inigualável de falar de coisa. Ele era da área médica, então ele falava de sutura, tudo diverso. Falava em cirurgia, falava em... Quando eu estou lendo, eu falei, é dele, quer ver? E fui procurar, na abertura, era mesmo do Augusto dos Anjos. Nesse volume tem algumas centenas de autores, cada um no seu estilo peculiar, no seu jeito, na sua maneira de compor, de escrever, de versejar, através daquele médium maravilhoso que era o Chico Xavier. Então, o plano espiritual do qual nós não vemos, mas está aí, e agindo sobre nós, para o bem ou para o mal, porque depende da nossa cabeça, da nossa cuca, depende do que nós planejamos para nós no dia a dia, na vida. Eu já ouvi dizer, eu acho que é um conceito errado, que o espírito não tem sexo. Não acredito. Não acredito. Existe aquela casta de espíritos ainda tão ignorantes, tão ligados à terra, tão presos à matéria, que eles na espiritualidade não sabem nem que morreram. Não sabem sequer que morreram. Acham tudo muito estranho, muito esquisito, porque querem se comunicar com um, com o outro, mas ele está abobado. E nesse abobamento,
ele não vê nem que já morreu. Esse camarada se interessa por sexo. Então, como é que não tem sexo o espírito? O espírito atrasado tem. Tanto que existem na literatura as figuras dos íncubos e dos súcubos, que são manifestações de entidades espirituais desencarnadas com encarnados. Então interferem em nosso dia a dia. Interferem sim em nosso dia a dia. Tanto que é comum a prática entre os que gostam de uma cachaça, pelo menos era no passado, antes de tomar o gole, ele jogava um gole no chão dizendo: esse é para quem? Para o santo, esse é para o santo. Por quê? Porque ele na verdade era uma caneca do espírito vampirizador, aquele que fica na cuca dele, bebe lá, vai lá beber uma pinguinha, vai lá beber, e ele vai, e a coisa vai por aí. Então esta coisa de que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir, de que Jesus se referia, era para que nós auscultássemos, além da letra que mata, mas que além dela procuremos o espírito da letra que vivifica. Nesse contexto em que o planeta Terra está nós estamos mergulhados num oceano que não vemos, que é esse oceano de ar, de ondas, de forças, de energias, desse o nome que se queira dar, que recebe influências positivas ou negativas, até dos outros planetas, pois que a Lua exerce uma enorme influência sobre a Terra e sobre nós. Tem gente que corta o cabelo em determinada lua, para que o cabelo não cresça tão rapidamente. A Lua exerce a influência formidável das marés. E tudo faz parte da economia divina para a preservação da vida. Nesse mundo em que nos achamos, que é ainda um mundo em formação, a Terra não está concluída, porque se estivesse concluída, nós não teríamos terremoto, nem vulcões ativos, pois que a Terra é viva, é em fase de transformação permanentemente. Então, quando uma faixa tectônica lá embaixo, nas profundezas do mar, se ajeita, é porque está ainda em fase de conclusão daquilo que ainda não está pronto. Mesma coisa ocorre em relação às tsunamis, que são consequência dessas ajeitações terrenas. A Terra então ainda sofre toda sorte de consequência planetária, e com ela os que nela vivem, que somos nós encarnados, nós desencarnados. Nas regiões mais felizes estão presentes os espíritos que já não têm nada a ver com a Terra,
já passaram por todos os exames, já ganharam a evolução necessária para que chegassem a outros planos mais felizes. Para onde caminhamos? Através da transformação do ser humano e do próprio planeta, do ser humano carne e do ser humano desencarnado. Pois bem, nesse universo em que o nosso planeta está mergulhado, existe uma espécie de avenida de mão dupla, uma espécie de avenida de mão dupla que leva daqui do solo, da terra, para as alturas. É uma avenida pela qual, numa das suas mãos, sempre descendo, estão os reencarnantes. E na outra mão, da mesma avenida, estão os desencarnados. Uns descem, outros sobem. Não vemos, mas cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, chegam milhares de novos habitantes reencarnados e também deixamos de ter milhares de ex-habitantes desencarnados. Os que chegam são naturalmente, como disse aqui a Umara na quarta-feira passada, são as criancinhas que chegam, lindas, macias, rosadas, doces, criancinhas que uma vez paridas ocupam toda a atenção da mãe, do pai, verdadeiras preciosidades. Cada verdadeira mãe e cada verdadeiro pai que recebe no seu lar uma criancinha é uma joia rara, é uma bênção. Só que quem é essa criancinha? Nós sabemos, olha aí aquela minha criancinha no colinho da mamãe, uma doçura de criancinha. Mas quem é? Porque ela tem a sua história. A história não começou agora no nascimento. A história dessa criança é secular, é milenar. Já experimentou inúmeras motivações de vida. Já teve sensações de toda a natureza. Sofreu as dificuldades inerentes à vida na carne. Felicitou-se por conta de muitas alegrias que experimentou na vida. Cada vez que fez feliz alguém, essa pessoa se felicitou também. Mas foi escrevendo a sua história. E essa história desse recém-chegado pode ser bonita, mas nem sempre o é. Muitas vezes essa história está, se você está se sentindo infeliz, se você acha que precisa vir cego, arranque um olho. Se você acha que deve ser aleijado, mutile-se de uma perna, de um braço. Mas com toda certeza, Jesus não falou isso para nenhum encarnado. Ele não era louco. Como é que ele iria dizer, se você está se sentindo culpado por alguma coisa, arranque um olho, corte o braço, corte o pé? Claro que não. Mas na espiritualidade,
antes de sair de lá. Esse espírito que esteve na espiritualidade estagiando durante sabe-se lá quanto tempo, porque nessa coisa do estágio no plano espiritual não se sabe se pode ser 10 anos ou 100 anos, cada caso é um caso. E ele, depois de tanto refletir, conclui que aquele terrível arrependimento que traz no coração, no íntimo da sua alma, de ter um dia matado alguém, cegado alguém, ele só se sentirá bem consigo mesmo, diante do tribunal perfeito que é a consciência que Deus lhe deu. Ele vai pedir, já ganhou na espiritualidade esse estágio de poder decidir o seu futuro, o seu destino, e dar-se por pago diante da lei divina pelo mal que praticou, punindo-se a si mesmo. Então ele pode nascer sem um olho, sem uma perna, sem as duas pernas, sem os dois braços, como existem tantos casos assim. Deus não castigou nem castiga ninguém, mas Deus dá a chance de a pessoa, diante do tribunal da sua própria consciência, decidir o que é melhor para ele. Aqui veio um dia Jerônimo Mendonça. Muitos daqui viram Jerônimo Mendonça. Que exemplo fantástico de homem que não saía da cama, nem cadeira era, não saía da cama. E ele ia para cá, para lá, pelo Brasil, na TV, no rádio, pregando o Evangelho do Cristo. E sempre alegre, sempre feliz. E ele só conseguia falar, mais nada. Jerônimo Mendonça. Tem até um livro sobre ele chamado O Gigante Deitado. É o homem que decidiu se resgatar diante de si mesmo, antes de vir para cá. E como é que ele veio? Veio naturalmente uma criancinha rosadinha, linda, bonita. Mas e a história dessa criatura? Qual era? Aí Deus permite que o esquecimento se faça, para que a pessoa não sofra mais do que já sofre, recordando capítulos, episódios da sua vida pretérita que a tem infelicitado barbaridade. E ela precisa sair dessa infelicidade estando bem diante da sua própria consciência. Quem lê Humberto de Campos, no seu livro Irmão X, Crônicas de Além Túmulo, quem lê percebe que ele, num dia de sexta-feira santa, estava em Jerusalém, com aquelas roupas de 2000 anos atrás, que estava a refletir. E o Humberto falou para si mesmo, ele era repórter, Humberto, todo repórter é curioso. E ele foi até o cidadão e falou: escuta, você por acaso não é Judas Iscariotes, não? Eu sou. Ele estava a conversar com aquela entidade que no colégio apostólico teve a desdita de não compreender a missão de Jesus, porque ele queria Jesus como seu chefe guerrilheiro, e Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Mas ele estava com o mundo dele, que era um mundo judaico, sob o tacão do invasor, que era Roma. Esse era o mundo de Judas, enquanto que o de Jesus era o espiritual. Ele é decepcionado, negocia com o pessoal do templo lá: tá bom, eu vou entregar aquele traidor, que devia ser o nosso chefe, pelo carisma que tem.
mas está usando esse carisma, essa força, essa chefia para estar ao lado do nosso adversário. Negociou 30 moedas. Mas quando ele percebeu o que aconteceu, que Jesus foi naquela noite levado como um facínora e sofreu tudo o que sofreu, Jesus, o Judas, que fez? Deu a própria vida, o que ele tinha, o seu arrependimento a respeito da degeneração que é para a alma eterna, o suicídio. Mas então o médico Campos, conversando com ele, disse: e agora, decorridos 2000 anos? Ele falou: eu agora estou bem com a minha consciência. Faz tempo que eu estou bem com a minha consciência. Eu recebi o beijo de Jesus, o beijo do perdão. A última encarnação dele, falou, foi como Joana d'Arc, a heroína francesa, vítima de toda a vilania dos homens da sua própria nacionalidade e dos invasores ingleses e franceses. Nisso repousa a maravilha do Evangelho explicado à luz do Espiritismo. Nem ele, Judas, teve o destino da perdição, porque não existe perdição. Existe um Deus justo que concede a todos a oportunidade do resgate das suas próprias faltas, dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios sofrimentos. Então, essa avenida de duas mãos, por ela descem os reencarnados, que chegam precisando de muito amor do pai, da mãe, precisando de muita compreensão no lar, precisando de muito apoio, de muito auxílio para crescer em amor, em saúde, em alegria. Na outra pista da avenida daqueles que retornam ao plano espiritual, imaginem vocês, ponham na cabeça, essa avenida que eu estou descrevendo é imaginária, mas está aí. Milhões reencarnam diariamente, milhões desencarnam diariamente. Como voltam essas pessoas que desencarnaram? Certamente alguns voltam em alegria, porque sentem na sua própria consciência que viveram bem a vida, que não prejudicaram ninguém durante a sua existência. Com toda certeza, muitos daqueles que retornam saltitantes, felizes, porque vão encontrar, chegando lá, pessoas amadas, queridas, pais, irmãos, amigos, que os precederam na grande viagem de volta. Mas também tem aqueles que sobem, primeiro, olhando para trás, porque há uma força que os leva, enquanto essa força exerce, porque tem muitos daqueles que batem as botas e ficam presos aos bens materiais da terra. Muitos deles não saem do cemitério, porque estão apegados à coisa física, material, ligada ao hoje e ao amanhã nada, ao irmão, ao próximo nada, que permanecem ligados à terra. São aqueles que eu disse, estão por aí, às vezes estão até presos ao próprio corpo no cemitério, não desligam, mas estão por aí
a infernar pessoas, a exercer influência nociva naqueles encarnados que são afins. Aí você vê gente que bota até anúncio em poste, em rádio, que separa casais, que une casais, que cura isso, cura aquilo, cura aquele outro. São médiums, são entidades físicas sob a ação deletéria do plano espiritual, com as quais a pessoa se identifica. Existe esse quadro? Claro que existe. Ah, mas eu não vejo. Você não vê a energia elétrica, mas bota a mão na tomada para ver o que acontece. Ah, eu não acredito nisso, porque afinal de contas eu não estou vendo. Às vezes ele vê. E dependendo da ligação, ele vê coisa feia que ele gostaria de não ter visto. Dizem, a cocota. Cocota era uma galinha. Uma galinha num sítio que tinha toda a galinhada do sítio, inclusive a dona da propriedade chamava as galinhas pelo nome, cada uma tinha um nome. A cocota era uma das preferidas da dona da fazenda. A dona da fazenda, de vez em quando a galinha sumia, reaparecia. Um dia ela desapareceu e demorou para voltar. Onde estaria a cocota? A cocota tinha feito um ninho no mato. Só ela sabia onde tinha botado os seus ovos. A dona da propriedade não sabia. E a cocota, quando sentiu que era hora de chocar aqueles ovos, porque alguém lá para riba botou na cabeça dela, como botou na cabeça das suas irmãs as galinhas, os passarinhos fêmeas, botou na cabeça que era preciso chocar aquele monte de ovos que ela foi botando. E ela obedeceu à lei da natureza, estabelecida pelo Criador, e sentou-se sobre os ovos e os aqueceu durante dias e dias, até que cada ovo arrebentou a casca e dele veio um pintinho. E vieram muitos pintinhos, era uma ninhada. Quando a cocota apareceu lá diante da dona da fazenda, a dona da fazenda ficou feliz. Puxa vida, eu pensei mal da cocota, que ela tivesse abandonado a propriedade, que ela tivesse sido morta por algum animal. Nada, está aí ela com essa ninhada de pintinhos, um mais bonito que o outro, mas tinha um que era diferente de todos. Era maior, a plumagem era diferente, o olhar não era igual, o bico não era igual. Que diabo de pintinho diferente é esse? E o pintinho diferente também falava para ele mesmo: pô, mas que negócio, o que eu sou? Os meus irmãos ciscam o tempo todo, a mãe também, todo mundo aqui cisca, eu não sei ciscar. Buscam minhoca, eu não sei buscar minhoca. Que sou eu? Mas esse falso pintinho olhava para o céu frequentemente. Um dia, já com empenado, olhando para o céu, divisando as montanhas na região, viu uma grande águia que voejava sobre o sítio
E ele, num impulso natural, jogou-se para cima e se viu voando. E se aproximou daquela águia, e com ela se identificou imediatamente. Aquela avezinha que não tinha identificação nenhuma com a mãe dos pintinhos, nem com os próprios pintinhos, se identificou imediatamente com aquela mãe águia. Então ela descobriu que não era da terra, ela era do ar, ela era do espaço, não era de ciscar, não era de estar presa ao solo. Ela tinha nascido para voos largos e altos. Ela era uma águia. Pois nós não nascemos para ciscar na terra, não. Ainda somos pertencentes à Mãe Terra. E a essa Mãe Terra, que é o planeta que vivemos, que nos acolhe, bendita escola, hospital e maternidade, ainda nos terá aqui muito tempo, porque ainda estamos muito presos à terra, aos seus costumes. Somos carne grosseira. E então vem o descrente e diz: mas como que eu vou acreditar que nós tenhamos um perispírito que nos acompanha e que faz parte da nossa alma eterna? Como é que é isso? Eu não acredito nisso. Não acredite, não aceite, continue ciscando o solo, continue no rameirão da vida que não leva a lugar nenhum. Porque um homem que não voa nas alturas, que não ganha os espaços, porque ele ainda só convive com a inferioridade do mundo espiritual da terra e com a nossa própria inferioridade, não vai chegar a lugar nenhum, a não ser sofrendo muitas existências de obscuridade. Mas eu não vejo. Não vê, mas é assim. Jesus dizia que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque além da simples aparência de todos os momentos dos nossos dias, há alguma coisa mais profunda, mais grande, mais maravilhosa, para a qual nós fomos criados. É preciso, entretanto, descobrir que nós não somos de ciscar a terra. Nascemos para os voos das grandes alturas, como espíritos redimidos por Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. Por aquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim e eu resolvo os seus problemas, pago as suas contas, dou para você carro importado, mansão. Não. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, cansados de injustiças, cansados de sofrimento, cansados de ver o mundo conturbado como nós estamos vendo, e eu vos aliviarei. E Ele nos alivia, porque Jesus tem um jugo suave e um fardo leve. Deus seja louvado, assim seja.